Então, bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez no estudo do livro Dramas da Obsessão, psicografia da médium Ivone do Amaral Pereira, mas é do espírito de Dr. Bezerra de Menezes, tá bom? Alguém pode escrever na tela, por favor, para a Suzy entrar e sair? Vocês estão me ouvindo todo mundo, não é verdade? Tá todo mundo me ouvindo? Pra eu saber se o probleminha é meu ou se é só dela. Tá, então diz pra ela entrar e sair, por favor. Tá? Não entrar e sair. Sair e entrar, né? Sair e entrar de novo. Então, eu tava com o livro do Palhano Júnior, viu, dona Edna? Irene, Fábio, sobre obsessão. E esse capítulo, ele faz o prefácio. Esse livro, ele faz o prefácio. Sempre Dr. Bezerra. E, incrivelmente, como você reconhece a mesma linguagem. Que realmente o espírito do Dr. Bezerra, sem dúvida, né? Mas pela linguagem, independente de estar no livro de uma pessoa que eu quero bem, respeito muito, mas é tudo a ver com ele mesmo. E reforçando um livro que saiu aquele livro quando saiu? Acho que ele saiu em 95 ou foi em 98. Você vê, né? Reforçando, confirmando aquilo que ele está trazendo aqui no 65. Né? Vocês verem, né? Como é interessante essa questão da comunicação. Então, começando o nosso livro, hoje, diretamente sempre no primeiro capítulo, a terceira parte do primeiro capítulo. Não, o livro é dividido em duas partes, tá? Estamos na primeira parte, terceiro capítulo da primeira parte, nós vamos dar a continuação agora. Tá certo? Vamos lá. Voltei as atenções para o médium que solicitar assistência para um momentoso fato e aconselhei psicograficamente. Então, depois de que ele já tinha se atualizado da situação como era, que Roberto de Canalejas contou tudo, etc., ele volta para Dona Ivone e, através da psicografia de Dona Ivone, ele diz: reúne vossos companheiros mais afins para uma sessão íntima amanhã. Extraordinária, especial para tratarmos desse caso. O menor número de adeptos possível e absolutamente nenhuma assistência, senão apenas o presidente e os seus médios. Não prescindiremos da vossa colaboração fraterna. Meditai e orai, a fim de vos equilibrardes em harmonizações com as forças benefazejas do alto, pois estareis exercendo a fraternidade de que, mais sublime e real, ela encerra, visto que conjugareis esforços na prática de operações transcendentais, cujo instrutor maior é o próprio Mestre da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Eu achei interessante, porque como sempre, né, nós temos ensinamento de tudo. Dr. Bezerra, ele vai convidar a Dona Ivone para uma reunião mediúnica nova, né? Uma reunião mediúnica além daquela que já se faz, e ele vai chamar essa reunião de uma reunião íntima, extraordinária e especial, e faz uma ressalva: os companheiros mais afins em sintonia com aquele trabalho que é ser feito, né? Com aquele socorro que é ser feito, uma reunião mais íntima. Se vocês imaginam que a reunião mediúnica é composta de 12 pessoas, 10, mais íntima significa reduzir a mais de 50%. Você vê que ele fala poucos adeptos. Os mais íntimos mesmo, porque com afinidade para fazer um trabalho com muita complexidade. Nenhuma assistência, ou seja, o centro vai ter que estar fechado.
né, que vai poder receber um outro problema de imediato, ou a reunião que normalmente nós fazemos, que ao redor da mesa nós esperamos os espíritos trazerem devagarzinho as necessidades para serem tratados, né? Mas era uma reunião diferente, uma reunião extraordinária. Extraordinária por quê? Porque sai do ordinário, né? Sai do normal, da reunião comum, porque é um socorro que eles vão fazer diferente. Eu achei interessante aqui também. Aí ele continua. Eu sabia que aqueles singelos, mas dedicados aprendizes acatariam fielmente as minhas recomendações, portando-se à altura da confiança que neles depositávamos, e despreocupei-me dessa particularidade, certo de que ambiente doutrinário, faculdades mediúnicas a contento, amor ao trabalho, boa vontade em servir ao bem, servindo ao sofredor, circunspensão nos atos, todos os dispositivos necessários aos grandes feitos espíritas, encontraríamos nas personalidades daquele punhado de discípulos, cujos labores se verificavam continuamente sob rigorosa vigilância espiritual. Encerrei, portanto, minhas atividades no referido centro, por aquela noite, e observei a Roberto. Tá, ele vem aqui e não economiza os elogios, as palavras que aquilo Allan Kardec chamaria de bom incentivo, né, para um grupo que trabalha assim com afinidade. Mas uma curiosidade, desculpa gente que eu tô resfriada, uma curiosidade me veio, uma curiosidade. Dona Edna, vamos chamar os universitários, né? Vamos chamar a Dona Edna em causa. Ô Dona Edna, como selecionar de um grupo X pessoas? Eu vou chamar assim, perguntas universitárias. A senhora imagina que saia justa, né? Ter que selecionar X pessoas para fazer um trabalho extra, sem que isso causasse, vamos dizer assim, um melindre nos demais que não foram chamados. Não é? Fiquei imaginando a cena. No mundo de hoje, ao menos com os trabalhadores que estamos à disposição, é complicado. Ao menos no meu campo de trabalho. Que não cheguei ainda a ter esse nível aqui do grupo de lavras, né? Como uma coisa assim bem delicada. E todo mundo, o que ficar de fora, vira a saber e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Em vez de sentir o orgulho ferido, porque eu não, né? Nossa, existe muito melindre mesmo. Porque eu não faço, porque fulano sim, eu não. Que é uma eterna luta de ego, né? Quem é que vai estar na frente do palco? Eu não sei como é que foi aqui, mas repare bem que ele faz um elogio danado, né? Olha as características do grupo, que ele sabia para quem ele estava fazendo a proposta. Que eram pessoas que acatariam fielmente, que estaria à altura da confiança que ele tinha depositado. Um ambiente doutrinário, você sabe o que significa isso, né? Base doutrinária. Não base, atenção, porque o livro do médium tal, ou do livro porque o médium fulano, não, o espírito fulano disse, eu adoro quando faz. O espírito fulano disse, tudo bem, mas olha bem, ambiente doutrinário, particular, doutrinário, com Ivone na frente tinha que ser forçadamente doutrinário, né? Faculdades mediúnicas a contento, ou seja, todo mundo ali já tinha uma prática, já sabia servir, tirando-se, vamos dizer, como centro das atenções e passivizando-se, né? Cedendo o seu espaço mediúnico para o socorro espiritual, é o que ele está dizendo. Então, a prioridade é o socorro, não o meu eu que tem destaque. A prioridade é o socorro. Então, foi o que ele fez?
se despreocupou. Eu achei isso assim muito curioso. Tá bom, então agora eu já disse que tinha que dizer a parte humana, né, dona Edna? Eles vão resolver, vão se organizar, não vou ficar me preocupando com esses interins, não é verdade? A orientação já dei, eles se veem lá. E agora eu vou fazer um outro foco, vou trabalhar na minha área de atuação. A área deles, eles vão se organizar, não é verdade? Eu achei isso assim excepcional, porque como espíritas e como trabalhadores espíritas, né? Porque na verdade assim esse estudo é muito focado em trabalhadores espíritas. Nós esperamos muito que os espíritos digam para nós como temos que fazer, tá? E na verdade eles atuam na área deles, ou no campo de ação, né? Que a expressão fica mais precisa. Atuam no campo de ação deles, na área deles, e deixa a parte do encarnado, da burocracia organizativa do encarnado para o encarnado, né? Dona Edna disse ali pra gente, o que tem que ser feito será, agrade a todos ou não. Porque a gente tem que ver, viu, Dona Edna, o bem do conjunto. O bem do conjunto e qual é o propósito de trabalho. Porque isso me lembra com certeza a senhora conhece, a senhora lembra daquele livro do seu Hermínio Miranda, que é Diálogo com as Sombras. No Diálogo com as Sombras, seu Hermínio passou muitos anos com a reunião mediúnica, então ele fez uma experiência assim bastante ampla e tal. Tá bom, tem muita coisa que é o método dele de trabalho, porque cada grupo há de ter o método que mais simpatiza e mais se adequa ao trabalhador, tá bom. Mas ele dizia, olha, trabalhar numa mesa mediúnica independe de você ter simpatia. E não é simpatia espírita dessa vez. Dessa vez eu tô falando daquela simpatia legal. Que a gente usa essa terminologia, né? Não é porque você acha seu amigo legal, que você tem uma simpatia legal pelo seu amigo, que você vai colocá-lo em tudo. Ou que você acha aquele seu amigo simpático, ou que você acha seu amigo gente boa, que ele vai estar participando da mesa mediúnica, ele vai estar apresentando os evangelhos que vão ser levados em casa, enfim. Urge a necessidade de distinguir isso aí. Porque muitas vezes o trabalhador A e o trabalhador é adapto para uma atividade A. Mas o trabalhador A não vai dar certo mais na atividade B, por uma questão de incompatibilidade de caráter. E isso tem que ser pego com naturalidade. Porque qual é a visão de conjunto, né? Não é o interesse do trabalhador A somente, mas é o interesse do sucesso do trabalho. Isso vai nas empresas também, não é assim? E seu Hermínio, chama ele doutor. Seu Hermínio, ele fala isso, ele fala, olha, fica chato depois ter que chamar o companheiro e dizer assim, ó, vamos evitar de vir e tudo. Mas eu achei curioso o fato de dizer assim, olha, para ela, que seria aquela base principal, médium ela, né? Organiza você aí a situação. Para esse tipo de reunião, você vai ter que selecionar os que têm mais afinidade. Deixou na mão dela a bomba, né? Dona Edna deixou a bomba na mão dela. Mas ela sabia o terreno que ela estava agindo. Então não era um problema. Não ia ter esse melindre do depois. Por que eu não? Por que eu fui excluso? Porque eu tenho percebido no ambiente de trabalho espírita, viu, Dona Edna, que é uma luta constante, todo mundo para ser a primeira dama. Todo mundo quer ser a primeira dama. E não percebeu que quem tem que estar na frente de tudo é a doutrina e a Jesus. Todo mundo quer ser a primeira dama, né? Mas primeira dama é um só. A Fábio colocou afinidade de caráter ou com o trabalho em si. Como assim, Fábio? Explica aí melhor.
Sim, afins. Afins aqui vai ter que ter. Eu vou explicar o afins primeiro, né? O afins aqui vai ter que ter afinidade com o trabalho mediúnico. Ou seja, sabe quando tem aquele 2, 3, 4 que mediunicamente funciona melhor? O médium já consegue perceber o campo do outro, porque conhece muito bem o caráter, e aí lá vai, assim. Então, do trabalho com afinidade. Sim, mas a afinidade do caráter também é fundamental. Também é fundamental, mas aí eu falo com vocês na próxima parte. Voltando aqui na segunda parte. Então, a Fábio colocou ali pra gente, se é a afinidade de caráter entre os trabalhadores, é fundamental. Não é por isso que muitas vezes, quando nós estamos nos nossos estudos do grupo Moscati ou nas nossas conversas particulares, olha, gente, vamos desenvolver a amizade. A amizade, a humildade uns com os outros, servir uns aos outros, né? Com completar daquilo que o outro falta. E se não tem uma convivência de confiança, essa afinidade fica meio complicada, porque não cria intimidade. Porque se você se encontra com o companheiro uma vez na semana e você não tem uma convivência social, mas essa convivência social não é ficar fazendo lama um na casa do outro, como dizia minha avó. Não é isso, né? Mas hoje em dia nós temos vários meios, né, de conviver socialmente, além de se ver pessoalmente. Então, participar dos momentos de alegria, estar unido energeticamente, isso tem um peso enorme, né? Isso tem um peso, por quê? Porque os espíritos conseguem ter mais uma maleabilidade no trato mediúnico em grupos assim. Tanto é desse jeito que Allan Kardec precisa muito isso. Bom dia, Calzinha, bem-vindo, viu, gente? Vocês foram chegando. Priscila, beijinho. Allan Kardec, ele ponta muito nessa coisa da intimidade, né? Que ele fala assim, olha, num grupo que tem uma intimidade, tem mais recolhimento. E ele fala assim, olha, o recolhimento é fundamental. Não ter ideias preconcebidas, não ter sentimentos que naquele momento que você sentou na mesa não são contrastantes. Não que você não vá ter problema. É claro que você tem. É claro que você tem conflito de caráter. É só que naquele dia do trabalho não pode vir fora aquela incompatibilidade. Você consegue entender, Fábio? Por quê? Porque você sai de cena, você, personalidade Juliana, sai de cena e entra em cena a prioridade do trabalho. Então, em vez de todo mundo querer ser primeira dama, né? Vai fazer como se fosse um circo não, né? Um círculo, e no meio vai estar radiando a prioridade do trabalho. O espiritismo, o trabalho mediúnico. Então, o que a Kardec diz? As melhores comunicações, no sentido, sim, de assistência espiritual, estiveram, assim, muito latentes na intimidade do lar. Ele até diz, na intimidade dos grupos familiares. Ele ainda fala no calor das suas lareiras. Por quê? Porque quando sentava aquela galera, estudioso, pesquisador, X, A, B, C, D, X, fulano de tal, ao redor de uma mesa, pesquisando, metendo à prova os espíritos, duvidando do médium, de olho no médium, aquela coisa toda, mesmo que tenha uma boa assistência, cria um climinha meio assim, você não acha? Um clima energético mesmo. Porque é como se fosse umas energias assim que não se misturam, e a espiritualidade superior não consegue fluir bem. Eu acho que a palavra fluir fica mais adequada, né?
Na intimidade, no vínculo energético da amizade, do respeito, onde a gente prioriza aquele trabalho ali, os espíritos, eles têm até mais boa vontade de vir. As grandes comunicações, as comunicações mais nobres, virão através dessa, porque tem uma energia ao redor que ela é compatível. Então eles conseguem atuar melhor. Isso lá no século XIX, né? Por causa dessa familiaridade que existia entre os participantes. Ou seja, na hora do trabalho, a gente deixa as nossas encrencas fora de lá. Porque quando às vezes eu digo assim, olha, no dia do trabalho mediúnico, não falemos de nós mesmos. Né? Não precisa. A gente já tem que amanhecer naquele pensamento de louvor. Poxa, que trabalho lindo. Nossa, eu vou ter em contato com a espiritualidade. Isso é um presente, não é? Manter aquela vigilância ali com aquele pensamento. Chegou no grupo espírita, pode-se conversar, claro. Aí mas vai se falar do evangelho. Aí vai se falar do estudo anterior, que foi que engrandeceu o coração. Deixemos as pequenezes da vida para depois. Deixemos de colocar na minha prioridade falar de mim. Porque eu tenho que falar do foco, que é o trabalho mediúnico, a doutrina espírita, e de consequência toda a energia espiritual que eu vou me encontrar envolvido naquele momento. É aquela prioridade. Eu já não sou mais a prioridade. Isso me lembra, viu, dona Edna? Uma passagem de Paulo que dizia, como é que ele fala, que eu não sei se me lembro bem. Eu não moro mais em mim, mas é Jesus. Eu não sou mais eu, mas é Jesus que mora em mim, não é? Porque ele cedeu a sua vida. Nós não faremos como Paulo de Tarso, que a gente não tem essa evolução. Mas a gente ceda a nossa vida naqueles momentos. Que nós cedamos, né? Que nós nos deixemos envolver. A Fábio disse, é deixar o ego e focar no trabalho com amor. A dona Edna disse que acredita que é uma harmonia que tem que ter entre os companheiros, uma confiança. A confiança tudo, né? E a dona Edna disse ali para nós, é uma forma prazerosa de se dedicar ao trabalho. Deixar lá atrás, né? Para trás o meu eu. O meu eu tive, eu fiz, eu estava, eu dormi, eu acordei, eu comi. Eu. Deixar o eu para depois, porque a prioridade não é você. Por quê? Não que você não venha terapeutizado. Vocês acham que num trabalho de socorro desse focado, todo mundo envolvido num trabalho de socorro também é socorrido. Por quê? Porque a energia é tão polida, tão limpa, tão fluida, que vai fazendo uma higienização em nós mesmos. Porque já como a gente tem como objetivo, né? A vigilância, você vê os conselhos que ele diz? Amor o trabalho, manda ela meditar e orar, diz para ela equilibrar a harmonização das forças benfazejas do alto. Olha os conselhos que ele está dando. Ou seja, você acha que automaticamente você não vem tratado? Automaticamente você não vem terapeutizado? Claro! Não precisa ficar porque eu, né? Encontremos um momento à parte para falar de nós. Mas a prioridade no meio é o trabalho principal, né? Normalmente a gente usa uma figura de linguagem para dizer assim que todos nós, num grande círculo, queremos estar no meio e todo mundo quer, então fica todo mundo dando cotovelada em todo mundo. É o egocentrismo, né? Eu sou sendo as atenções. Sempre eu tenho que puxar a atenção do mundo para mim. Somos sendo as atenções. Egocentrista. De algum modo eu tenho que chamar a atenção. Então, todo mundo fica querendo a mesma coisa, aí fica se acotovelando, porque cada um quer ter o seu espaço
de se mostrar, né? Porque é uma questão de carência também, enfim. Quando nós priorizamos e botamos Deus no centro, que a gente vai se chegando, né? Como se do meio você pudesse saísse assim, fosse para as beiradas e fosse deixando Deus passar cada vez mais para o meio. Então, o Deus no meio é a sua prioridade de Deus, principalmente, que ele irradia. Então, como você se coloca sempre na retaguarda, e o outro vai se colocando na retaguarda, é quando você aprende o altruísmo. Você sai do círculo do egoísmo e passa ao altruísmo, porque você, quando passa a se preocupar com o outro, seu foco do pensamento já não é mais você, é o outro. Tantos outros que sentem aquela irradiação afetuosa vai pensar em você. Então, é a lei de fraternidade, né? Olha o que Dr. Bezerra diz aqui para nós. Meditai e orai a fim de vos equilibrardes em harmonizações com as forças benfazejas do alto, pois estareis exercendo a fraternidade, no que de mais sublime e real ela encerra. Então, Deus no meio, altruísmo, porque vai estar preocupado com outra pessoa, e aquela irradiação de fraternidade, ela é terapêutica. Então, não é porque você não falou de si ou priorizou a si que você não vem tratado. Absolutamente, né? Nós vamos ser tratados. É uma questão de prioridade. Então, o Dr. Bezerra entregou nas mãos de Ivone para ela resolver a parte que tinha que resolver e foi conversar com Roberto Canalejas. Vamos lá. Perseverai, tu e Peri, por afastardes do cenário familiar de Leonel o chefe dos obsessores, em primeiro lugar. Pois certo estava eu de que a obsessão coletiva, exercendo ação múltipla, dispôs sempre de um orientador, que será o mais inteligente ou cruel dentre os obsessores, com ascendência irresistível sobre os demais. Detende-o, aprisionando-o até novas instruções, no recinto deste mesmo centro, cuja ambiência respeitável, legitimamente apropriada para o caso, se acha em condições de hospedá-lo. Em seguida, indiquei providências para a remoção de Leonel e sua filha do ambiente doméstico para regiões condizentes com suas afinidades, a bem da tranquilidade dos demais membros da família e outros sim, visando a recuperação de ambos para o estado consciente do espírito desencarnado. Prontificou-se o meu assistente ao mandato espinhoso e partiu, acompanhado do amigo Peri. Tais operosidades, no entanto, são melindrosas e de difícil realização. Para os espíritos delas incumbidos, tal a catequese aos malfeitores terrenos por missionários cujas armas serão apenas a fé na vitória do bem e a certeza do auxílio celeste, e cujas insígnias serão a lembrança do sacrifício na cruz do Cordeiro de Deus. Tá bom, então vamos lá. Qual é o primeiro passo? A obsessão coletiva tem um chefe que é muito mais inteligente do que os outros, muito mais cruel do que os outros, dos demais, né? Ele tem ascendência, os outros obedecem a ele. Aí o Dr. Bezerra diz assim, olha, vai lá, traz o chefe dos judeus aqui para o centro, aprisionar, gente, porque ele não ia ter liberdade de ação, né? Voltar para casa do infeliz do Leonel, enfim, ficaria no centro até a reunião seguinte. Depois disso, iria remover, ou seja, os dois rapazes espíritos que estão lá não são filhos do chefe? É um pai e dois irmãos, tá bom? Então, o pai judeu tem ascendência nos filhos judeus. Retirando o pai, os outros dois ficariam um pouco que perdidos, né? Tipo assim, cadê papai? Foi que houve? Não o vejo.
e se levaria os 2 espíritos suicidas que se encontravam ainda no local. Seriam, vamos dizer, removidos, né? O Leonel e a filha, tirados dali e levados para um lugar mais condizente à necessidade de ambos, inclusive para a própria recuperação dos 2. Feito isso, essa remoção dos 2 espíritos suicidas, da retirada do chefe obsessor, iniciaria o trabalho mediúnico. Olha a estrutura que tem para um trabalho desse ser executado, né? Percebam. Um esquema de trabalho que não é assim, vamos dizer, a Deus dará, né? Mas voltemos a falar no próximo áudio. Então, terceira parte, nós estávamos falando da complexidade que é a organização. Vocês perceberam todo o intento muito antes, né? É o que a gente tem tentado estudar desde o mês de novembro. Todo o intento organizativo para que isso se execute. Mas vocês percebem que é num pouco espaço de tempo, material mesmo falando, em poucas horas, quantas coisas aconteceram? Porque naquela mesma noite, Dona Ivone leu a carta. Antes disso, já sabia do que estava acontecendo, doutor Bezerra. Imediatamente vão no local. Imediatamente já conseguem ver o que vai ser feito ali mesmo, já resolveu, pronto, amanhã faz a reunião extraordinária. Pronto, 24 horas para poder, né? A dona Edna colocou ali para nós. Ontem na mediúnica, a dirigente falou da assiduidade dos companheiros, pois a espiritualidade faz todo um delicado trabalho e na hora aprazada. O médium, por um motivo mais simples, não comparece. Porque na verdade os espíritos eles não são adivinhas, né? Para dizer assim, tá bom, dá para não contar com fulano. Isso é uma coisa que eu sempre tento dizer para todo mundo. A assiduidade é muito importante no trabalho mediúnico e no trabalho cotidiano do grupo espírita, para que crie essa afinidade. Não dá para só frequentar a reunião mediúnica. Conheço grupos espíritas na Bahia que um parente meu me conversava e disse assim, fulano nunca vem em nenhum trabalho do grupo, mas na mediúnica ele tá firme e forte. Nunca vê a pessoa o ano inteiro, vê uma vez por semana, justo aquelas 2 horas, depois tchau, bom dia, foi embora, né? Então, é importante sim, porque tem uma organização, e é o que eu digo, sabe, dona Edna, quem é fiel no pouco é fiel no muito, ninguém vai adivinhar. Se a gente não dá o passo inicial pra gente começar a fazer um trabalho e começar do pouquinho, a espiritualidade ela não vai adivinhar que aquele grupo vai ser fiel naquele trabalho. Ou que um médium que seja vai ser que sabe quem, não. Vai ser no pouquinho, e aquilo precisa, o tempo tá passando, você responsável, lá vai, porque você vai se educando, a prática, né? Habituar a prática da repetição, para você aprendendo e lá vai até a espiritualidade ir confiando. Que não tem como adivinhar se você amanhã ou depois ou daqui 1 ano você vai estar fazendo tal coisa, porque são espíritos, não são Deus. Eles não têm esse poder. É na sua responsabilidade do cotidiano é que vai saber quem é você, não é? A pessoa que está ali trabalhando um dia inteiro de 8 horas de trabalho é que vai demonstrar a fidelidade dela com o trabalho do que aquela que trabalha 1 hora só. Como é que faz para ter uma noção? Né? Tem que ter a convivência, tem que prestar serviço e por muito tempo. Não é para que a gente possa adquirir a confiança da espiritualidade. Mas mãos à obra. Vamos lá, vamos ver aqui. Parte 4, né? Capítulo 4, que seria da primeira parte.
Geralmente, a caça a obsessores muito trevosos é levada a efeito por entidades espirituais pouco envolvidas, conquanto, já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias com que adornem a própria consciência, ainda tajada pela repercussão dos deméritos passados. Então, deméritos passados, ele botou uma notinha, eu vou ler para vocês. Os médiuns, bastante dedicados à causa, e cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem possibilidades, igualmente prestam tais serviços durante o sono noturno, que os instrutores espirituais tratam de aprofundar quanto possível. Então, um médium dedicado à causa, olha só, dedicado à causa, cuja experimentada força moral e psíquica, Então, lá vai ele, né? E a caça dos obsessores mais trevosos. São espíritos que estão na luta de melhorar-se e que se predispõem a servir e ajudar. É como se fosse, você tem uma empresa e tem aquele que faz o trabalho da contabilidade, o outro que faz o trabalho de administração, a parte mais ligada, outro a publicidade, né? Aí tem o operário, aquele que descarrega no porto, tudo para parte de uma empresa. E o que descarrega no porto, para poder levar a mercadoria na empresa, para distribuição, enfim, tudo aquilo que vocês já imaginam, tem que ter uma força adequada para descarregar no porto, não é verdade? Não quer dizer que aquele indivíduo não tenha uma boa vontade de trabalho, ele só não tem uma evolução adequada para que ele possa estar na administração. Mas ele é tão digno como o da administração, mesmo descarregando no porto. Mas é uma possibilidade energética que ele tem. Tem uma força mais densa. Não é? Esses espíritos, eles têm, agora falando de espíritos, né, que é o nosso foco, tem uma força mais densa, porque como eles ainda estão recentemente saindo daquelas lutas, combatendo, enfim, as paixões, etc., eles conseguem adentrar-se em certos ambientes porque sabem manipular esse tipo de força bruta ainda. Tem como se fosse uma austeridade em cima desse tipo de energia. A Fabrícia colocou ali para nós. Às vezes, a pessoa tem ansiedade na reunião mediúnica. Quando os espíritos veem o cotidiano e depois, as coisas vão acontecendo ou não de acordo com a nossa seriedade. Então, né, Fábio? A reunião mediúnica, falar de reunião mediúnica é um certo tabu, né? Porque existe muita confusão, muito mito, por causa de opinião do espírito tal, por causa da experiência pessoal de um médium X, que é até natural, né? A questão é que quando nós temos de base o livro dos médiuns, a gente evita esse tipo de mito, né? Esse tipo de tabu. A reunião mediúnica, ela não é feita do dia da reunião mediúnica. Porque o médium, ele vai ser médium todos os 7 dias da semana. Ele vai ser médium da hora que ele acorda, à hora que ele vai dormir. Então, não é que no dia da reunião mediúnica, ele aperta um botãozinho e bota o motor em função da mediunidade. Ele é médium a semana toda. Então, ele vai ter trocas energéticas, ele vai ter influências espirituais, os espíritos mentores, o seu espírito protetor, mais os espíritos familiares, vão estar em observância com o seu jeito de ser no cotidiano. Muitas pessoas, eu quero ser médium, quero trabalhar com mediunidade, mas não consegue interagir ou ouvir o próprio companheiro. Não consegue ter uma convivência social. As pessoas que mais
tiveram bloqueios em trabalho mediúnico é aquela que menos se expandia. De ouvir, de se abrir, de tirar o seu eu para deixar o eu do outro entrar, né? É a que mais tem dificuldade para o trabalho mediúnico. Por quê? Porque não consegue passivizar-se. Porque está sempre atuando, tendo controle, né, da situação. Por sinal, o panicoso, entrando nessa área, a pessoa panicosa, por exemplo, é uma pessoa que ela está tendo comando, ela quer ter o comando da situação. Como ela às vezes não pode ter comando de tudo, ela vai em crise. Ela quer estar no poder ali, né? Questão do poder de gestão, né, de administração. Então, muitas vezes temos as problemáticas de não conseguir fazer um bom trabalho mediúnico, no sentido de o bom nesse sentido, como é que eu poderia dizer? Efetivo, dar comunicações, né, vamos dizer assim, porque não tem um costume social de sair de dentro de si para ir ao encontro do outro, ou muitas vezes de ouvir ou trocar informações, diálogos com outras pessoas, ou porque não repropõe aquilo que aprende teoricamente para os outros, por uma questão de timidez, por uma questão de orgulho, por uma questão que pode se sentir humilhado, por uma questão que alguém pode dizer que ele é doido, enfim. Então, a questão da mediunidade é que tem uma influência muito grande no que nós somos no cotidiano. Nossa Senhora! Porque uma conta é você ter uma predisposição mediúnica, tá? Essa predisposição mediúnica, que é o rudimento da mediunidade, como uma sementezinha, ela vai desenvolver, ela precisa de um desenvolvimento, né? A não ser que realmente você não tenha percepção abundante assim, de nada, mas você tem influência oculta. A influência oculta, eu usei até uma terminologia uma vez, Dudu não gostou, mas para vocês entenderem, aquele médium mesmo, Kardec deixou a palavra para o que tivesse um trabalho mais ostensivo, tá certo? E todos os demais, médium que sente influência do seu espírito protetor, vamos dizer assim. Então eu disse assim uma vez, médium com M maiúscula e médium com M minúscula, aí Dudu não gostou. Mas fica fácil da gente entender, por causa da influência oculta, mas isso, né, é uma característica que vai se acentuando. Então, realmente, a assistência espiritual, porque a mediunidade ela é neutra, né? Então, pode existir um grande potente médium, ok, tá, o que é que você quer dizer com isso? Você pode estar dando passividade a muitos espíritos, ser um médium de psicofonia, médium de psicografia e tenha uma atividade mediúnica muito intensa. Ok, e daí? Né? O que é que você faz com isso? O que é que está lhe contribuindo para o bem do outro com isso? A assistência que você recebe espiritual, qual é? De onde vem? Porque você tem uma ferramenta, eu tenho um rastrelo, eu tenho um martelo, a ferramenta que seja, mas e aí? O que é que eu vou fazer com ela? Então, eu tenho uma faculdade, eu tenho um olho, eu vou usar para ver, não é verdade? Eu tenho o paladar, eu vou sentir os sabores. O sentido, que é uma faculdade da mediunidade, ela tem que ter uma utilidade. E a gente tem que assumir ela. E não é assumir no sentido, ei, hello, eu sou médium. Não é isso, né? Assumir é ter domínio desse tipo de fenômeno, ter domínio. E a gente só aprende a ter domínio aprendendo, estudando, trocando ideia, trocando prática, trazendo para prática, ajudando o outro. Então, tinha uma receita para ser um potente médium rodando aí na internet, até uma companheira nossa traduziu. E aí vai dizendo uma receita como ser um potente médium. Não sei se vocês lembram disso. Tava rodando recentemente. E é exatamente isso aí. Tá bom, você é médium. E daí? Conheço um monte de gente de médium e quando abre a boca só faz chorar.
Não é que tem consegue nem dar uma comunicação. E daí? Ah, eu sou médio, sim, mas você não trabalhou em cima, você não desenvolveu o intelecto, que é importante. Você não sabe lidar com a humanidade, você não sabe lidar com o seu eu, com suas dificuldades. A gente tem que, trabalhar para poder correr atrás. Pra fazer, se é o nosso objetivo, né? Que é uma questão de prioridade. Então, vamos lá. A caça dos obsessores tem que ser feito por aqueles que têm energias mais densas, né? Eu falei para você, eu usei a analogia do operário. Efetuam-na, porém, invariavelmente sob direção de entidades instrutoras mais elevadas. Vamos dizer assim, Roberto e Peri, tá? Peri mais denso do que Roberto, tá? Vão atuar nesse socorro, mas vão estar sendo orientados por instrutores mais elevados, ok? Então, não é que nesse trabalho de socorro eles estão usando a cabeça deles, fazendo o que eles querem. Não, tem todo uma hierarquia de respeitabilidade com o trabalho, enfim. Subordinadas todas a leis rígidas e variáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Essas leis são, como bem se perceberá, as normas divinas de amor, da fraternidade e da caridade, que obrigarão os obreiros em ação às mais patéticas e desvanecedoras atitudes de renúncia e abnegação, a fim de que não deixem jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir, e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade, dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinassem letras, ciências, etc., mantendo cada um seu próprio método, embora observando todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. Então, esses grupos de socorro, cada um vai ter seu método de socorro, apesar de estar sob controle da espiritualidade superior. Então, voltei. Existe um mito, eu não sei se é verdade, porque eu não li exatamente em lugar nenhum, eu vi notícia de internet, eu dei risada porque achei engraçado, porque é coisa fatível, né? Pode ser que seja assim. Que diz que Lampião, na vontade de mudança, né? Que são espíritos assim que estão se reginando na dor, no remorso, pela experiência de resgate, trabalhava para Dr. Bezerra. E aí, quando tem espíritos assim muito difíceis, um caso parecido como esse, na verdade, né? Pode até ser que o pessoal criou, né? Através desse tipo de informação. E que diz que Lampião vai buscar o espírito. Ele diz que vai com a peixeira. Vocês sabem o que é peixeira, gente? Todo mundo sabe o que é uma peixeira? Vocês sabem o que é uma peixeira? Sabem? Tá. Aí diz que o pobre do Lampião vai com a peixeira na mão. Aí chega pro espírito e fala: olha só, Dr. Bezerra tá querendo falar com vós, me sei. Vamos embora. Aí o espírito corre e vai, né? Vê lá doido, com medo. E ele consegue trazer o espírito para ser socorrido, para ser tratado, para ser redirecionado, enfim, nas lides. Então é o método, vamos dizer o que o Dr. Bezerra quer dizer, é o método. Na verdade, o Dr. Bezerra está dando essa introdução porque ele vai contar o que é que o Peri vai fazer. Então ele está preparando a gente psicologicamente para aquilo que virá, tá? Eu acredito que hoje, por exemplo, hoje a gente pode falar disso, brincar sobre isso, porque, nossa, existe uma literatura vasta sobre esse tipo de acontecimentos, não é verdade? E temos acesso em 2019 a um material infinito. Em 65, não. Então, em 65, ele precisava preparar, mastigar a coisa. Quer dizer, em 1965... que o espírito ia de equipe
para pegar um espírito na marra e trazer para o centro espírita, ficaria meio complicado, né? Ficaria meio complicado. Então, ele tinha que fazer uma introdução, dar uma explicada para que pudesse entender, que fazem isso, ok, mas não estão sozinhos, tem sob cuidado, mas eles respeitam, olha lá, todas as leis da pedagogia. Quais são as leis da pedagogia num caso de socorro desse? Ele falou, né? Amor, da fraternidade e da caridade. Então, vocês vão perceber que isso vai servir muito pra gente pro cotidiano. Isso serve pra gente comparar o nosso cotidiano, tá? Por quê? Porque muitas vezes, em trabalhos de socorro espiritual, trabalhos direto de socorro, moral, assistência que nós fazemos, aparentemente você passa por rude, tá? Mas que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Então nem tudo você pode ficar... porque isso é, infelizmente, o falso bonismo. O que é que vai demonstrar se aquilo efetivamente é bom? Se respeita as leis do amor, da fraternidade e da caridade. Mas, dentro do ser bom, vai ter o sim, sim, não, não, né? Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Nós não podemos dizer sim ou tá, que legal, fica ouvindo, porque aí tá na hipocrisia, você não é sincero. Você sabe que aquela situação é ruim, é perniciosa, mas para não entrar, vamos dizer assim, nos detalhes da vida da pessoa, você diz assim, eu não vou me meter porque não é um problema meu. Mas a partir do momento que a pessoa tá ali contando, tá ali envolvendo, passa a ser seu problema, né? E aí pegando esse fio de raciocínio, que a gente traz isso também para o trabalho doutrinário, né? Uma amiga, hoje de manhã, estava me contando sobre o treino dos padres. Olha que interessante. Porque ela tem um amigo que está se formando padre, enfim. Então, para ser padre, o padre tem que ouvir tudo e não se envolver. Ouvir tudo e não se envolver. Aí eu parei e falei, nossa, isso que você tá me dizendo remonta uma conversa que eu tive ontem com a amiga. Porque em crise, porque me meti demais, não era pra me meter, eu fiquei parando assim. Falei, mas você não é padre, ué? Que o padre ouve, diz assim, reze isso e isso, pronto, acabou. E que existe um treinamento realmente para que você possa ouvir tudo e não se envolver, ou seja, não é um problema teu. Resolveu ali, acabou, né? Aí eu parei e falei, nossa, tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente tava pensando. A Cal colocou ali para nós. Eu já falei da presença de um capataz de fazenda que foi me chamar, pois eu estava adiando por minutos aí da reunião. Depois farei um áudio explicando para os presentes aqui. Eu acho que eu me lembro desse negócio que você contou, Cláudio. Lembro disso. Né? Tive uma amiga que recentemente ela estava assistindo uma série de televisão e ela estava adiando a hora da vibração. Ela dizia, depois eu vou. Aí na mente dela ali, tormentando, ó. Você pode ir agora? Não, eu vou depois. Aí ficou atormentando. Ela falou, tá bom, eu vou. Foi. Aí foi-se embora, né? Bom dia, Dudu. Foi chamada pra ir. Então, vamos lá. Dr. Bezerra já deu essa introdução, fez nos compreender como funciona. Vamos lá. O meu jovem assistente era entidade amável e humanitária, que fora médico abnegado em sua última peregrinação terrena, e portadora de fina educação social, visto que pertencer a uma estirpe de nobres europeus. Isso aqui é Roberto, viu? Como espírito, não se especializara propriamente em casos de obsessão. Olha que coisa interessante.
como espírito, era humanitário, era amável, era humanitário, porque encarnado, Roberto trabalhava em prol do outro, tá? Então ele trabalhava no hospital, ele estava trabalhando na descoberta da cura para a tuberculose. Então, de qualquer jeito, mesmo dentro daquele pensamento limitado de curar corpos e não ver além disso do que corpos, mas tinha um treino em já ser humanitário, em já servir, que já está valendo, né? Claro. Mas como espírito, sim, muito educado, enfim, mas como espírito, ele não tinha especialidade em obsessão. Olha que coisa! Uma especialidade, vocês estão vendo? Porque desejar o bem e poder fazê-lo é diferente. Por isso que no trabalho de equipe, quem tem uma especialidade X vai dar assistência no grupo, o outro vai ter especialidade Y, o outro vai ter especialidade V, Z, e assim soma, como numa empresa, como eu disse para vocês, pode se somar com várias características, né? Normalmente, como foi que o espírito disse aí outro dia, uma andorinha só não faz verão. Vamos fazer como as andorinhas que juntas voam para o céu, né? Então, ele não tinha especialidade em obsessão. Especializar-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado que igualmente se arrojara a tão nefasto abismo, razão pela qual o víamos agora envolvido no caso de Leonel. Então, ele não era exatamente especializado em obsessão, mas era especializado em suicídio, porque ele foi suicida no passado e tinha, vamos dizer assim, experiência em socorro e em reparação também do ato. Então, ele podia se envolver com o trabalho do Leonel tranquilamente. De outro modo, tão amorável e atraente se mostrava essa entidade, tão cativante a sua simpatia pessoal, que frequentemente eram requisitados os seus serviços pelos tutelares do invisível, para missões de catequeses entre espíritos em geral, e também entre obsessores, os quais mais ou menos o acatavam. Olha a respeitabilidade dos espíritos com ele. Não foi uma conquista? Olha, eu chamo a atenção de vocês para vocês notarem isso. Os espíritos superiores estão dizendo aqui, valorizando características da personalidade de Roberto, mesmo Roberto não sendo um espírito avançado. E quando a gente fala avançado, a gente não está diminuindo ele. É mesmo na classificação de espíritos superiores e espíritos inferiores, tá? Então, vamos lá. Mesmo que não era evoluído, ok? Ele tinha características que os espíritos superiores utilizavam em prol do outro. Olha as características. Vejam só se isso não é um trabalho de conquista. Veja se isso não é um trabalho de suor. Olha as características dele. Ele era amorável, atraente. Ele se mostrava atraente, cativante com as pessoas, né? Olha só, que frequentemente vinha requisitado para esse tipo de serviço. Então, o jeito dele de ser, mesmo com a pouca evolução, ele vinha chamado para trabalhar. Então, ele tinha dotes, não tinha? Mas não era uma conquista? Não foi uma conquista? Os espíritos tinham como adivinhar que ele era assim? Não, ele demonstrou que era assim. Ele foi agindo, ele foi. E aí, ele realmente é um espírito querido, um espírito dócil como caráter. Vocês vão ver na linguagem dele. Vocês vão ver o carinho que ele tinha com Ivone, o jeito dele se pôr, extremamente afetuoso. Muito assim,
vamos dizer assim, romântico. Então, era uma característica do espírito e que vinha aproveitado pelaquela característica. Aí vocês vão ver daqui a pouco, ele vai descrever Peri, viu? Tá bom. Catequese, não. Todavia, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor. Então, essa característica dele, muitas vezes não daria para segurar a onda com os obsessores, né? Necessárias se tornariam, por vezes, medidas outras incompatíveis com a doçura do seu caráter. Imagine. Isso leva ou não leva a uma reflexão, né? Então, muitas vezes, para rebater a violência dos obsessores, a doçura do caráter de Roberto já não dava. Quem entrava em cena aí? Então, dispunhamos de individualidade da categoria de Peri, a qual, bondosa e incapaz de arbitrariedades, exercia a energia militar sempre que necessário, como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, que fora em existência remota e mais tarde como cacique da tribo dos tamoios. Acresce a circunstância que as entidades obsessoras, tão materializadas, permanecem dentro da própria inferioridade de princípios, tão vinculadas ao mal, se deixam ficar que, a fim de servi-las, auxiliando-as e a se deterem no declive de que se resvalam, nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados, assais grosseiros para um espírito. Tratar com tais vultos será como tratar com homens rudes, inferiores de caráter, embaraçados no apocamento das paixões e dos preconceitos. Eu penso que urgirá, na semana que vem, que eu volte na característica de Peri, porque o nosso tempo está esgotando. Eu vou marcar aqui, ó. Porque seria interessante, né? Para que a gente entenda que existe uma sintonia aí de trabalho com as leis de Deus, né? Com a lei de harmonia dos espíritos, que realmente seja assim. E já na lida social, vamos dizer, nós já nos apercebemos, né? Nós já nos apercebemos que funciona desse jeito. Por isso que é bom trabalhar em equipe, viu, gente? Parêntese. Porque quando falta em um pedaço, não dá pra mim isso aqui. Aí o outro que tem mais um jeito já entra. Acontece muito isso no trabalho da gente, viu? Mas são cenas do próximo capítulo. Aproveitamos para uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos juntos. Que nós possamos ter na nossa equipe de encarnados muitos Robertos, muitos Peris e nos desencarnados também. Que nós possamos tirar de nós o nosso talento e multiplicá-lo. Que nós podemos pegar as nossas virtudes e multiplicá-las. A cada dia que alcançamos o degrau, subindo no nível das paixões boas, diminuindo as más paixões, nós vamos combatendo a sombra que temos em nós. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos iluminem. E semana que vem estaremos aqui novamente. Graças a Deus, que assim seja.